Eu estava estudando essa tarde, eu fiquei nervosa a semana toda, pedindo a palavra do Senhor, e pesquisei, né? E Deus fala de um judeu, né? Que ele preferiu escolher o dinheiro do que a seguir Jesus. E ele fala na palavra em Lucas 18, dos mandamentos, e ele quebrou um dos mandamentos, que foi a idolatria. E em Êxodo 23 fala, não terá outros deuses diante de mim. Aqui fala o caráter do crente leal, adorar o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que está sempre conosco, nos ajudando nos momentos difíceis. Aleluia, Senhor meu Deus. E aí Deus me levou em Mateus 6, capítulo 6, 19, não precisa os irmãos olhar, quando chegar em casa vocês olhem. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, ferrugem corroem, onde os ladrões escavam, roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, aonde a traça e nem ferrugem corroem, aonde os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. A palavra que fala que Deus não proíbe as riquezas, mas as pessoas têm que ter cuidado, as pessoas com os olhos bons, saudáveis, aquele cuja intenção é servir a Deus, não a riqueza. O Deus do dinheiro usa aqui para indicar todo o sistema material, as pessoas com os olhos maus, egoístas, ambiciosas e mesquinha. A vida da primeira cheia de luz significa o objetivo da outra escuridão. Então, aqueles que correm atrás do dinheiro, amam o dinheiro, ele não serve ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para ser servo, né? E o que nós temos feito para ser servo, que nós temos renunciado, porque a palavra do jovem rico fala de renúncia, e o que nós temos renunciado, né, para servir o Senhor. Será que nós temos fazer o ide do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, ou nós temos incomodados com as coisas do mundo, as coisas terrenas, né? Jesus, ele não escolheu para a gente ser acomodados, viver na mermice, mas sim para fazer a diferença. Aqui em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um, amará o outro, ou servir devotará a um, desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Amém, irmão? Aleluia. Jesus também me levou essa tarde em 1 Timóteo, falando, exaltai os ricos do presente século, que não seja orgulhosos, nem depositei a sua esperança nas estabilidades das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, nós devemos colocar a nossa esperança tudo nas mãos do Senhor, porque nos momentos difíceis é o Senhor que está do nosso lado, né, nos ajudando, né? Não é o dinheiro. E quantas pessoas têm colocado a sua confiança? Quantas pessoas não têm ido fazer o ide do Senhor, né? A palavra fala que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, como a gente não tem amado as pessoas, quando a gente não tem ido pregar o evangelho para toda criatura, que não é só na igreja, mas também nas ruas, no trabalho, né? Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra, né? Ser liberto, né? Quantas pessoas, e aí quantas pessoas têm um chamado, ela se batiza, Deus chama, ela batiza, desce a água, conhece o Senhor, mas ela quer viver na mesmice, ela quer buscar o mundo material e deixa de fazer o ide do Senhor. E a palavra do Senhor fala, e quanto mais que a gente pede ao Senhor e não faz, naquele dia será cobrado. E muitos não têm feito. Quantos jovens aí se encontram na droga, se prostituindo,
né? Pessoas que estão morrendo, né? Quantas promessas, às vezes a pessoa vem para a igreja, Deus fala no coração da pessoa, mas a pessoa está com o coração fechado. Como será naquele grande dia? Ele está na igreja com o coração fechado, né? Vem para o culto, quando chega em casa, ele está na frente da televisão, ele está preocupado com o trabalho, o dia da manhã, mas ele não está com o coração aberto, né? Porque nós estamos vivendo um tempo aqui na terra. Nós não somos dessa terra. Deus nos deixou aqui para nos fazer o ide, né? Ide e pregar o evangelho para toda criatura, né? Porque quantas pessoas se encontram perdidas, né? Aí nesse mundo, né? Precisando de uma palavra, que através da palavra que nós lançamos, aquela vida será liberta, aquela vida será restaurada, né, pelo nome do Senhor Jesus, que foi para isso que nós nos chamou, né? E muitas pessoas estão dispersas, né, da presença do Senhor. E Jesus, eu quero falar aqui, Jesus amado, e aqui, João, Deus me levou na passagem da mulher samaritana, que ele fala, né? Meu Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Aqui da mulher samaritana, João capítulo 4, deixa eu abrir aqui, que eu perdi a passagem. Ele fala, né? Replicou Jesus: se conhecerá o dom de Deus, que é o que te pede dar-me de beber, e tu me pedirás, e ele dará água da vida. E respondeu ela: Senhor, tu não tem como atirar o poço fundo, onde pois tem a água viva, e eis tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seu filho, seu gado. Afirmou Jesus: quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém que bebe da água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna, que é Jesus, né? E você vê hoje em dia quantas pessoas deixam de buscar a presença do Senhor, quantas pessoas deixam de fazer o ide do Senhor, como Jesus falou também com Nicodemos, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pois porventura volta ao ventre materno nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus fala do batismo, que é necessário nós descermos a água, né? É necessário nós conhecermos ao Senhor, porque vivemos uma geração que não tem um relacionamento com Deus, não conhece o Senhor verdadeiramente, né? Às vezes vem para a igreja, ora, clama, mas não tem coragem de dobrar o joelho quando chega em casa, falar com o Senhor. E Deus quer que nós renunciamos todas as coisas desse mundo, né? Para viver com Ele. Porque foi Ele que fez o céu e a terra e o mar, né? E para Deus é sim ou não. Ou você serve ou você não serve, né? As coisas do mundo já é do maligno, né? E quantas pessoas se encontram padecendo? Eu mesmo vim de uma cidade chamada Ilhéus, Bahia. A minha mãe, meu pai era alcoólatra, minha mãe era casada com ele. E os dois se separaram e eu saí com 3 anos de São Paulo, fui para a Bahia. A gente morou com o nosso avô. E chegando lá, as coisas foram se acontecendo. E aí foi quando a gente foi para Ilhéus, sul da Bahia, a terra da Gabriela. E quando chegou lá, os meus 13 anos, pessoas já profetizavam na minha vida, pessoas já pregavam para mim. Mas com 13 anos, as coisas foram se acontecendo na minha vida.
E eu conhecia a palavra, assim, eu clamava o Senhor, mas o inimigo, ele cercou a minha vida de uma forma, assim, eu conhecia amigos naquele lugar onde minha mãe foi para lá. Eu sei que eu fiquei sozinha naquele lugar, porque eu comecei a entrar em relacionamentos errados, em escolhas erradas, né? E eu esqueci do Senhor, porque eu sempre clamava. E o meu clamor era porque eu não conhecia o meu pai. E o meu sonho era conhecer o meu pai. E eu clamava o Senhor, querendo conhecer o meu pai. E eu vi os pessoal falando assim, nós clamar, Deus ia responder. Eu clamava naquela época. Eu não tinha o desejo de mudando de namorar. E até que um rapaz foi na minha casa, pediu para me namorar com ele. Com 13 anos, minha mãe aceitou. Eu não queria, eu estava com o coração fechado. E acabar que eu fui namorar com esse rapaz. E acabar que nisso começou as coisas. A gente terminou, eu me decepcionei. E eu cheguei no meio da estrada. Eu estava tão decepcionada que eu nem lembrava de Deus, das coisas. Para você ver como o inimigo trabalhou no meu coração. Que eu cheguei e entreguei minha vida ao inimigo. Eu falei bem assim, sem noção, assim, das coisas que eu estava falando com 13 anos. Aí, nisso que eu falei essas palavras ruins, o inimigo preparou uma pessoa na minha vida. Foi onde que a gente começou a namorar. Eu fui morar junto com essa pessoa. Eu era nova, 14 anos. E aí, nisso, esse cara usava droga, eu não sabia. Ele usava crack, ele ficava loucão dentro de casa. E aí eu fui ficar com essa pessoa, acabei engravidando, tive meu filho Luan. Hoje ele tem 15 anos, né? Mas foi tudo porque eu saí da presença do Senhor, busquei as coisas lá fora, né? Porque o Senhor, Ele sempre está falando conosco, né? E naquele momento eu busquei do mundo, falei palavras, e eu sei que eu tive um filho com 15 anos, o nome dele é Luan, né? Não deu certo esse relacionamento, esse cara que eu namorava, estava junto, ele vivia com uma, com outra. Um dia me mandava embora, outro dia mandava eu voltar, falava que me amava, mas era tudo mentira do diabo. Até que um dia eu estava deitada dentro de casa e eu vi uma mulher do cabelão passando dentro da minha casa, um homem com cabelão também. E aí foi quando minha mãe estava no centro de Ilhéus e falou, uma mulher evangélica, que Deus estava dando um grande livramento. Aí foi quando Deus me tirou daquele lugar. E aí eu voltei para a casa da minha mãe e o inimigo se levantou de novo. Voltei para a igreja, mas eu não consegui firmar os meus pés, porque o meu coração estava no mundo. Meu coração não estava na igreja. E aí eu continuei a conhecer pessoas erradas, né? Continuei a conhecer pessoas erradas. E aí foi quando conheci as amizades. E naquela época eu fazia campanha com as irmãs da Deus e Amor, né? Orando pelas pessoas drogadas. E tinha um rapaz que eu orava muito pela vida dele. E a mãe dele, nessa época, o coração dela também era voltado para o dinheiro. E eu lembro que a gente falou que era para ela descer 4 dias em campanha, que Deus ia dar vitória para a vida dela. Mas o coração dela não estava elevado nas coisas de Deus, ela não acreditou na profecia, o que o Senhor estava falando. E quantos nós somos assim, duvidamos, né? E por ela duvidar, o filho dela morreu degolado. Né? E vários jovens lá naquele lugar, que o Paulo César sabe, que a gente veio numa cidade que morria 4, 5 do dia, assim, quando a gente levantava de manhã. Então, quantos jovens buscou do mundo, né? Quantas vezes Deus levantava missionários, pessoas falando dentro da igreja, se converta, volte seu coração para Jesus, e as pessoas temando, né? Lá naquela cidade. E quantos amigos da gente conhecido, pessoas que andavam com Paulo César naquela época, também eles foram os mortos, né? Hoje só encontra 2 pessoas que andaram com Paulo César, porque lá na rua era cheio de vagabundo lá, pessoas que usavam droga, pessoas que faziam coisas erradas. Mas Deus estava sempre usando os seus servos, né? Então é assim, Deus sempre usa os seus vasos. E cada coisa que acontece em nossas vidas é por escolha. Quando eu fui também para Salvador, Bahia,
Meu coração também estava elevado, eu estava na igreja e eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Eu lembro que eu fui para a Bahia, cheguei lá, eu estava na Bahia, em Salvador, em Pelourinho, vendendo as coisas do Guapa, era um produto, e conheci os pessoal do Belém do Pará, e nisso eu ia para a igreja, né, louvava na igreja e tudo, mas meu coração realmente não estava na igreja. E aí eu fui, comecei a vender produto, ganhava bastante dinheiro, e aí eu fui esquecendo do Senhor, caí no mundo também, né? Arranjei namorados, pessoas erradas que eu confiava, mas aquelas pessoas não eram verdadeiramente meu amigo, mas Deus me deu livramento, Deus me tirou daquele lugar, sabe? E aí Deus me tirou daquele lugar de Salvador e me levou de volta para casa, porque de Ilhéus para Salvador era longe. E o inimigo era assim, tipo assim, eu sempre tinha condições de ir para onde eu queria. O inimigo trabalhava de uma forma. Eu sempre estava longe da minha família, porque eu buscava um apoio no mundo. Eu buscava preencher o meu coração. E até que um dia eu voltei para Ipiaú. E eu voltei para Ipiaú, cheguei lá, eu estava muito triste, meu avô tinha falecido. E naquela época eu estava no meio da estrada e um homem passou de preto no meio da rua. E ele falou assim para mim, você sabe aquela passagem, Abraão sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela? Aí eu olhei para ele assim, aí ele falou assim, é isso que Deus vai fazer, Deus vai te arrancar daqui, vai te levar para longe e você vai fazer a obra do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor lhe chamou. Se você continuar aqui, você vai morrer neste lugar. Porque Deus já levantou pessoas e pessoas estão armando para a sua vida. Só que eu ia assim para o mundo, para as baladas, para as festas, mas eu não usava droga. O meu problema é que eu confiava nas pessoas, sabe? Fazia bastante amizade, meu coração estava no mundo, eu não tinha aquele afeto assim de... Minha mãe não tinha aquele afeto assim, muito grudado comigo, eu não tinha aquele afeto com minha mãe. Era muita briga, discussão, e até que Deus pegou e fez essa promessa para mim. Aí depois de tempo, Deus pegou e preparou tudo, né? Preparou tudo. Eu vim para Cascavel, primeiro eu conheci o meu esposo Paulo César na casa da mãe dele. Lá, e Deus preparou tudo, a minha viagem para cá, eu vim de avião, tudo perfeito no nome do Senhor Jesus. Quando eu cheguei aqui, tive que passar batalha, o meu esposo, ele era alcoólatra, ele bebia, e aí eu tive que lutar, né? Lutar, orava, fazia campanha. Eu sei que eu vivia em igreja fazendo campanha, até que a gente foi para Brasil para Cristo. Eu lembro que um dia o Paulo César bebeu tanto que eu tive que pegar e eu despejava na pia as bebidas dele. E eu tive que pegar aquele álcool, comecei a botar água e óleo ungido. E aí o dia ele não melhorava e eu ficava nervosa, sabe? A gente brigava bastante. Até que um dia eu resolvi, eu vou internar esse homem. Aí fui para internar, os pessoal não quis internar ele. E a gente orando. Aí até que um dia eu perdi meu emprego, fiquei sem emprego nenhum, ele desempregado, alcoólatra, saí para procurar emprego, o homem quase colocou fogo na casa, e o dono da casa pediu a casa. E aí eu não sabia o que fazer, mas Deus foi trabalhando. Aí foi quando a gente veio para Brasil para Cristo e a gente começou a buscar a presença do Senhor. E aí foi onde eu comecei a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quis conhecer o Senhor, a virtude do Senhor. E nisso, na Brasil para Cristo, ele tinha melhorado um pouco. Aí foi quando a gente conheceu a irmã Leni. E a irmã Leni veio falar conosco, ela pregava para a gente, ela fazia o ID do Senhor, né? Porque quantas pessoas estão aí, né? Tá igual o jovem, vende tudo e segue. Doa pobres e segue. Né? E ele preferiu o dinheiro. E quantas pessoas estão assim? E a serva do Senhor foi lá, pregou para a gente, falava de Deus, do amor dele. Aí o Paulo César sentava toda tarde, que ela tinha uma lojinha lá na frente, sentava toda tarde. E ela pregava, ela falava do amor. E foi quando a gente falou, não, a gente vamos. Aí quando a gente chegou aqui no ministério,
a gente sentiu um poder de Deus, a graça do Senhor. Deus veio visitando a nossa vida, restaurou nossos caminhos, sabe? Teve a mudança do Senhor na nossa vida, porque o coração da gente estava ligado ao mundo. A gente ia para a igreja, mas o nosso coração não estava na igreja, né? E aí Deus foi trabalhando, aí a gente se casou e tudo, que foi o meu primeiro casamento, foi o Paulo César, não foi o pai do Luan, aleluias. Ele foi só um relacionamento do mundo, não foi casamento. Meu casamento primeiro foi ligado na terra e no céu, foi com o Paulo César, foi onde Deus preparou, com o pastor Adalto e o pastor Ademir. E quando a gente foi buscar o nosso documento, eu lembro que Deus trabalhou também profundamente, porque o meu sonho que eu tinha era conhecer o meu pai, que eu não conhecia. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, fui pegar meu documento. Aí Deus preparou e eu falava para o pastor Adalto. O pastor Adalto tem um louvor que é profético e está falando com o meu coração. Eu falava bem assim para ele, quando eu cheguei na igreja, que o louvor é assim: eu estou sentindo uma novidade. E meu coração ardia dentro de casa. Aí a gente veio para o culto, 10 horas da noite. Quando chegamos em casa, o telefone tocou. Era meu pai e um irmão e uma irmã que Deus preparou para a minha vida. E o meu irmão, eu fiquei tão alegre, por causa que eu tinha perdido um irmão na cidade de Piauí. E Deus, eu lembro que Deus tinha usado o servo, né? Entrou na igreja para falar para ele: abra teu coração. Você está vendo as coisas acontecendo. E naquele dia tinha entrado um demônio dentro da igreja. O Chucaveira, porque lá onde a gente morava era muita obra de bruxaria. A igreja pequenininha, esse irmão que entrou foi pregar na igreja, ele veio do Baitaba, ex-pregador, ex-usuário de droga. E eu lembro que os pastores ficaram assustados, que eles tinham começado na obra, ele não tinha aquela experiência. Aí eu lembro que o irmão colocou as crianças tudo lá para fora e chamou meu irmão. O homem, ele estava com o olho parecendo chama de fogo. E eu lembro que ele chamou meu irmão e falou assim: você está vendo isso aqui? Não tire o pé da igreja, porque o diabo vai ceifar sua vida, ele vai armar e não vai ter como você justificar. Ele falou para Israel. Só que Israel, ele também tinha um coração voltado para o mundo, porque a nossa família não tinha aquela estrutura assim de família. Era uma família que brigava muito, uma família que discutia muito, não tinha aquele amor, não tinha aquele afeto. Então eu, Aline, Isabela e Israel, a gente foi criada assim meio... Não teve aquele amor, sabe? Mas hoje, quando eu falo com meus irmãos, assim, agora com a minha irmã, Aline, Isabela, Deus coloca tanto amor que quando ela liga para mim, eu consigo demonstrar um amor assim, sabe? Mas ela ainda continua com aquela frieza, mas eu creio que Deus está trabalhando lá. E nisso, Deus falou com eles, ele chegou em casa, de madrugada, ele deu aquele grito. E Israel não era de buscar a Deus, Israel não era de jejuar, mas pela misericórdia de Deus, Deus mostrou a serpente andando no telhado da casa. E nessa hora, assim, a gente ficou assustado, porque ele só via e a gente não via. E vários outros livramentos que Deus deu para a vida dele. E ele foi para Ilhéus, e eu tinha vindo aqui para Cascavel. E quando eu estava lá, eu sempre estava pregando o evangelho para ele, levando ele para a igreja. Ele era a primeira pessoa que se levantava para bater palma para mim quando eu louvava. Ele me chamava de minha gorducha lá e ele tinha um carinho muito grande por mim. E foi onde o diabo trabalhou, tirou ele, né? O diabo entrou com tudo, né? Mas não foi falta de aviso. Mas o coração dele estava no mundo. Ele não queria nada com Deus. E aí ele foi para Ilhéus com 16 anos. Foi 16 tiros. 16 tiros. Invadiram a casa e mataram ele. E aí eu levei muito tempo mesmo para Deus trabalhar no meu coração, né? Para mim conseguir
superar essa perda, porque também Deus tinha avisado. E é como na palavra o Senhor fala, né? Quantas vezes Ele tem avisado, quantas vezes Ele tem usado o seu servo e pessoas não têm dado ouvido à palavra do Senhor, porque o mundo já é dos malignos, né? E quantas pessoas têm buscado coisa do mundo. E eu lembro que sei que Deus fez uma rebuliço na minha vida, eu vim para cá, aconteceu essa fatalidade. E aí, eu sei que Deus preparou o Eduardo, que é o meu irmão. E tem coisas assim, quando eu vou pregar, às vezes, eu falo assim, hoje eu vou pregar. Eu vejo o meu outro irmão, porque ele é o primeiro a bater palma para mim, é o primeiro a falar comigo. Mas eu agradeço por tudo que o Senhor fez, porque hoje eu não era para estar aqui. Talvez eu poderia estar igual aquelas as minhas amigas, muitas pessoas foram lá, pregaram o evangelho, levaram a palavra e não quiseram, né? Não quiseram renunciar às coisas, o dinheiro, né? Hoje se encontra hoje eu vejo assim, que eu entro no Face, às vezes eu converso, muitos estão cheios de filhos, outras morreram assassinadas, né? Mas por escolha errada, não foi por tráfico, não foi por droga, porque eu não usava essas coisas, sabe? As meninas tudo nova, era uma cidade que vinha muita coisa do mundo, beira-mar, sabe? Beira-mar, e trazia muita coisa assim para o coração da gente, porque era muita festa. Então, quantas pessoas morreram naquela época, e eu glorifico o Senhor por estar hoje aqui na presença do Senhor, louvando a presença dEle, pregando a palavra dEle, evangelizando a palavra dEle, né? Porque muitas pessoas não conseguem fazer isso, renunciar ao mundo, largar as coisas que atrapalham para fazer o ID do Senhor. Lá no meu trabalho mesmo, eu prego direto, falo do amor do Senhor, muitas pessoas se encontram com o coração duro, né? Quando eu entrei naquele trabalho, eles não queriam que falasse do evangelho. Uma menina que era evangélica, ela quasemente negou que era evangélica, mas eu falei, não, ela é crente, ela profetiza, ela louva e Deus usa ela. Eu não neguei o nome do Senhor em nenhum momento lá dentro, passei luta. O meu chefe, o encarregado veio, falou, me levou para a sala e falou, bem assim, ou você baixa a meta ou você já sabe. E eu queria muito ficar naquele lugar, porque eu estava com problema de coluna. E aí, naquele momento, eu cheguei em casa desesperada, chorando, não falei nada para o Paulo César. Dobrei meu joelho, coloquei o nome dele na oração. E aí, veio mais pessoas, se levantou lá no meu trabalho também, porque eu era evangélica. Elas falam que eu tenho um jeito esquisito. E aí, mesmo assim, eu não neguei o nome do Senhor. Continuei falando o nome do Senhor, coloquei ele em oração. E ele falou, ou você bate a meta, ou você já sabe que era rua. Aí eu esperei o mover de Deus. De uma semana, quem saiu foi ele, não foi eu. O nome do Senhor foi glorificado. E quantas pessoas se levantaram também lá naquele trabalho, Deus também trabalhou fortemente naquele lugar, né? E hoje eu me encontro falando o ID do Senhor, né, ali dentro, pregando o evangelho, porque é isso que o Senhor chamou os seus discípulos, ide por todo, pregai o evangelho a toda criatura, que muitas pessoas não têm feito, né? Porque quantas pessoas se encontram debaixo da marquise, quantas pessoas estão na sua casa esperando o servo do Senhor, ir lá na porta, bater, falar da palavra dele, porque não é só dentro da igreja, não é só dentro do altar. E a gente vê hoje em dia que o evangelismo está muito fraco. Eu mesmo sou uma das pessoas que se encontra aqui, que hoje não era para eu estar, mas Deus levantou pessoas que hoje eu tenho muito carinho. O pastor Emerson, a pastora Jaciara, o grupo de obreiro lá daquela igreja, os pessoal aqui de Cascavel, lá da Brasil Pará, o pastor Ademir, que sempre puxou nossa orelha, sempre nos ajudou, dando conselho, o irmão Anderson também, sempre dando conselho. Então, são essas pessoas de Deus que Deus chamou para fazer o ID, a obra dele. Né? Não estar com o coração elevado nas coisas do mundo, nas coisas materiais. E é isso que o Senhor fala, porque na grande dia Deus vai cobrar. Às vezes a gente pede, oh Deus, me usa, Pai, me usa nessa área, me usa para me fazer aquilo. Aí quando Deus entrega o dom,
as pessoas se acomodam, as pessoas não querem fazer o ID do Senhor verdadeiramente, abrir seu coração. E quantas pessoas não conseguem amar o outro, o próximo também, não conseguem ter aquela oração, aquela proximidade, porque às vezes chega uma alma na igreja aqui, aflita, necessitando de uma palavra, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração na vida, e nós não conseguimos fazer o ID. Porque às vezes a pessoa não tem aquele verdadeiro amor, não busca realmente a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas estão padecendo nesse mundo. E nós não podemos parar. Nós podemos olhar para trás. Aquele que coloca a mão do arado não pode olhar para trás. Né? Porque o Senhor vai cobrar, o Senhor está voltando, né? E nós hoje em dia não podemos brincar de crente, porque hoje o que a gente vê é pessoas brincando de ser crente, brincando de evangelizar, fazer a obra. Esse tempo atrás eu tive uma experiência dentro do meu trabalho, e tinha uma evangélica lá, uma irmã, que ela é batizada no Espírito Santo, fala em língua, profetiza. E ela andava com outra mulher que era do mundo. E aí o Espírito Santo falou assim, vai lá naquela mulher e pergunta a ela o que ela acha daquela irmã. Aí eu peguei e fui. Aí eu falei assim, eu obedeci o Espírito Santo, fui, né? Cheguei lá e perguntei para ela, o que você acha daquela mulher? Ela falou, eu acho que ela prega, profetiza, ela louva, mas ela não vive o evangelho do Senhor. A pessoa que é do mundo, que não vai para o evangelho, que ela é da balada, ela falou isso para mim. É como a palavra fala que nós devemos ser sal e luz nessa terra, nós devemos resplandecer, né? Pregar a palavra do Senhor, né? Porque muitas pessoas não têm sido isso no evangelho, né? E são essas minhas palavras, espero que tenha entrado no coração de vocês. Né, Deus ter trabalhado, e agradeço minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus amado, amém. Amém, testemunho bonito.